Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Dez horas mais 3 minutos. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial ao quarto poder, que é a sociedade organizada. Dá um pouquinho mais de áudio, por favor. Mais de áudio. Isso, não ganharia. Perfeito. Mais na saída do canal, por favor. Maravilha. Um bom dia aos poderes constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário. Um bom dia para você, que faz parte da sociedade organizada. 10 horas mais 4 minutos. Sejam bem-vindos nessa segunda-feira. Segunda-feira, um pouco de frio ainda, fim de semana chuvoso aí. Já tivemos aqui o desfile de 7 de setembro aí, no bicentenário, aconteceu na cidade de Cubatão no último sábado, né? Isso também nós vamos falar, tá aqui no hoje. E começando a segunda-feira, aí uma semana de 4 dias, né? Amanhã já é a véspera do feriado de 7 de setembro, feriado nacional, e o país para o 7 de setembro, retomando só na quinta-feira. Bom dia, André Louro, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia, Maria Clara. Hoje estou de costas para você. Bom dia a todos que nos assistem. Um bom dia especial, um café. Tá bom, acho que você errou hoje, tá bom. Tá bom o café? Um bom dia para as minhas princesas Fabiana e Helena, que nos assistem nessa manhã frio, um pouquinho frio, né? Modorrenta, né? Essa manhã que não sabe se faz frio, se vai pro trabalho, se fica em casa, né? Tá bem assim. Aí para quem faz aniversário no dia 5 de setembro, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida sempre. Bom, fim de semana foi bem agitado, né? Bem agitado. Teve ameaça de avião, um cara querendo jogar o avião em cima do supermercado, foi uma loucura toda. Esse eu não vi. Não, isso teve, mas nem trouxe para cá porque já aterrissou. Vamos às matérias desta manhã de segunda-feira. Principais notícias: Chile rejeita nova Constituição em plebiscito. Aldeia Pataxó é invadida por pistoleiros. Durante a invasão, os tiros fizeram uma vítima, um menor de 14 anos. Isso aconteceu no sul do estado da Bahia. Peritos perdem dados do celular do brasileiro que tentou matar. Peritos pedem dados do celular do brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner. Casal de brasileiros é encontrado morto nos Estados Unidos. Com a queda no petróleo, analistas veem a possibilidade de redução no preço da gasolina. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspende lei que criou o piso para enfermagem. Vamos falar do Chile. A gente não quer ter teoria da conspiração, mas peritos perdem dados do celular. Não, pediram, perderam. Não, pediram os dados, não perderam. Pediram a transcrição. A transcrição aqui, olha só a responsabilidade. Então já perdeu os dados. Nossa. Vamos falar da Constituição do Chile, André, que foi rejeitada, né? Rejeitado, democracia, né? Então, eu acho que as figuras das consultas populares previstas na nossa Constituição, elas são muito pouco utilizadas. Salvo o melhor juízo, utilizamos da última vez para o desarmamento ou foi para a discussão de regime? Foi de regime, que era presidencialismo. Não lembro qual foi, mas... 1989, alguma coisa assim. Então, mas aí mais para cá,
Teve alguma Já coisa. em 99, talvez, ou 2000, tivemos a discussão Acho que foi sobre do desarmamento. Mas do Estatuto do Desarmamento não era a figura do plebiscito, era a figura do referendo, né? As consultas populares são duas, né? Lembrando o plebiscito que e o referendo. o da Constituição, o que definia o regime de governo, foi colocado lá atrás, quando da proclamação da República. Né? Eles deram um prazo enorme, quase 100 anos para poder fazer o... Mas é teratológico isso, né? É absurdo. Tem que discutir. Olha, o Brasil é para ser estudado assim. A NASA. Porque não tem sentido, né? A queda de um regime absolutista, onde alguém se diz Rei. mas assim, ungido por Deus, né? Porque quem é que determina que essa família seja a família que vai ter tudo e o resto não vai ter nada, né? Quem é que determina isso? Então, sabe, aí agora é legal falar disso porque estamos às vésperas do bicentenário e a gente manda trazer o coração do colonizador. Não, mas foi o homem que deu a independência. Ah, para, né, meu? A gente tem essa discussão nossa. Eu acho que... Agora, só para você saber, ele é neto de português, tá? Não, mas... Então, só precisa dizer... Não, olha, não. O Brasil ele tem é vínculo formado... com Portugal. Então não, mas ele não tem problema nenhum. Agora... Não, pro pessoal falar, tá falando... Mas a gente não pode apagar a história, não pode mudar a história. A gente vem mudando a história. O Brasil não foi descoberto por portugueses. Claro que não. O Brasil foi invadido pelos portugueses. No norte foi invadido por Nordeste por holandeses. Ao sul... espanhóis. Então, assim... Depois que Colombo tá aqui em cima, tem terra. Sabe, é bobagem esse negócio de... A gente fica sempre querendo mentir para os nossos descendentes, sabe? E é bobagem. Aí tu traz o coração do colonizador, né, para comemoração dos 200 anos da independência. Não tem sentido, né? Tu manda vir lá do Porto... com protocolos e honras de chefe de Estado, gasta-se um dinheiro tremendo para aquilo que eu acho que é a maior bobagem. Acho que a gente tinha que repetir o que eu já disse antes em outros programas. A gente tinha que estar preocupado em realmente falar da nossa história, falar desse Brasil e desse povo que continua matando o índio, né? Que continua sem a menor preocupação com a sua história. Haja vista, nós estamos reinaugurando o Museu do Ipiranga, mas outro dia pegou fogo o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Nós tivemos também aqui na língua portuguesa, nós tivemos em São Paulo. Sabe, então eu acho que a gente precisa cuidar mais da nossa história, discutir mais, e falar a verdade, né? Eu entendo que quando se conta a história, é lógico, se nós formos pegar as cruzadas, o Ricardo Coração do Leão, olha, foi para Jerusalém, defender Jerusalém, essa situação. Só que na ida, roubou um monte de gente, né? Parava nos castelos, saqueava aquela coisa toda. Por que manter tudo isso, né? Então, a história ela tem um lado lúdico, bonito. Nós sabemos que todas têm uma situação, um lado que não é muito bom, que as pessoas não querem mostrar. Né? E o Walt Disney se fez no mundo contando as melhores histórias, contando o lado bom das histórias. Se nós formos pegar todas as histórias do Walt Disney, sempre tem os dois lados. E lógico, e também no descobrimento do Brasil tem essa situação, também na independência do Brasil tem a política, tem essa situação. É a realidade, é o fato, é a realidade, é o fato. Só que isso não muda, na minha opinião, não muda o fato de que quem proclamou a República, a independência, mesmo com os ditos, da mesma forma foi ele. Da mesma forma que os Estados Unidos, os franceses ajudaram os americanos a buscar a independência da Inglaterra. E essa luta de Inglaterra e França se deu há muitos anos. Quer dizer, a França ia onde a Inglaterra tinha colônia para tentar
libertar. Quer dizer, tudo isso é um jogo político, né? Então, mas não é questão da gente até entendo. Assim, levantar estátuas e bustos à guerra e à rivalidade, porque eu acho que Brasil e Portugal são nações irmãs e tal, não tem problema nenhum de relacionamento, de política internacional, não tem problema nenhum. Mas assim, o americano, ele não traz com honras de chefe de Estado o inglês, ele não vai buscar nem o mexicano com o espanhol, né? Isso não existe, pelo menos que eu saiba, em lugar algum do mundo, né? Não tem, para mim não tem o menor sentido esse negócio de você. Vou te dar um exemplo aqui. Yasser Arafat, o ditador da Líbia, não é isso? Foi o libertador da Líbia. 30 anos depois, olha a situação de Yasser. Foi o libertador da Líbia. Foi a pessoa que foi à frente dos exércitos e foi lá e libertou a Líbia. Como acabou o Yasser Arafat? A história nos mostra isso, né? Então, concordo que às vezes pode ser cedido de alguma forma, mas que é a vida que segue, né? Vamos seguir, futuro, né? Futuro. Vida né? longa ao rei. Vida longa ao rei. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vida longa ao rei, vou fazer o quê? Vamos, mas Clara, volta pra gente ali naquelas telas de notícias. Vamos falar do Chile? Tem razão, Márcio. Fantástico. Vamos falar do Chile. Cara, a Constituição, o Chile sempre teve uma época, na década de 80, o Chile passou por problemas difíceis, aí depois houve uma recomposição, e aí o Chile deu um avanço, né? O país teve um avanço muito grande. E aí teve aquela questão dos terremotos no Chile que também abalaram bastante toda a estrutura. E agora o Chile parece que está tentando voltar à normalidade, não? O Chile tem um problema muito sério, como toda a América Latina, ali no período da década de 60, né, de 1960, como teve a Argentina, como teve o Brasil e toda a América Latina, com a Guerra Fria, né? Então o Big Brother aí sempre incentivando os golpes de Estado, e aí o Chile passa por esse período, por esses anos de chumbo também com o Pinochet, como nós aqui com os nossos garrastas né? Então o Chile passa por um problema muito sério. Mas o Chile tem uma população extremamente politizada, né? É um país também que não tem uma extensão territorial muito grande, mas ele tem um povo muito brioso, muito lutador e... O investimento na educação estava estava chegando a alguns moldes muito positivos, viu? Depois da década de 80, o Chile deu um salto muito grande, né? E depois houve toda essa situação novamente, né? Espero que... Assim, a América Latina, a América do Sul em especial, ela precisava se libertar realmente desses apadrinhamentos e das intervenções, seja lá de quem for, né? E realmente o bloco Mercosul nunca vai à frente, porque a gente tem aquela... Então, o americano chama o brasileiro para... Ele chama individualmente, né? Não só o americano, né? A Europa... Então, é o argentino que acha que é europeu, é o brasileiro que acha que é americano. Vamos fazer um paralelo. E o bloco do Mercosul nunca vai à frente. Esses países nunca acabam se juntando para discutir como bloco, como fez a Europa. A Europa estava falida na formação na discussão de uma moeda, né? E de ter um trânsito fácil entre os países, né? Se tratar como um bloco irmão mesmo, né? Que agora com o Brexit o Reino Unido sai, mas aquele bloco permanece para fazer frente com outros mercados, né? Então acho que
a América do Sul ela precisa muito disso. Agora, falando do Chile, eu dizia que a Constituição, a nossa também prevê esse tipo de consulta popular, né? O plebiscito e o referendo são as figuras. O plebiscito, você tem, para quem não tem a formação jurídica, a figura os dois são consultas populares. Você vai consultar o povo a respeito de um tema, seja lá ele qual for, que tenha essa transcendência que precise que está lá na da opinião do é povo, né? O que o povo tem a dizer a respeito de determinado tema. A figura do plebiscito se dá quando a discussão acontece previamente à edição da lei, né? Então, você tem a discussão sobre um tema para dizer se sobre esse tema você vai criar um regramento, né? Criar uma lei a partir desse tema. O referendo, que é a figura que citei anteriormente do desarmamento, porque existia um estatuto a ser referendado pelo... Então a consulta a partir de um tema que já está positivado, né? Já existe uma lei ou um projeto, já existe, então precisa ser referendado, né? Então o povo vai ser consultado para ver se ele concorda ou não com esse regramento, né? Seria interessante quando se fala em reformas políticas, né? Quando se fala em número de deputados, em toda a questão que envolve a Câmara e o Senado, seria muito interessante se fosse consultado o povo, né? Eu acho que as reformas iam ser muito mais rápidas. Reformas, por exemplo, quando hoje nós temos um cenário político de semipresidencialismo. Presidencialismo à la quando o brasileiro, Bolsonaro né? entrega praticamente o orçamento com as emendas secretas, ditas secretas, para o Arthur Lira, presidente da Câmara, a presença da Câmara hoje tem uma força tremenda, né? Porque o orçamento secreto, ninguém sabe, é secreto, né? Então ninguém sabe para quem vai, como vai, e assim, é muito dinheiro que está na mão desse homem, né? Então os deputados que faziam fila na porta dos ministérios, eles estão fazendo fila na porta do Arthur Lira. Então você tem um sistema de semipresidencialismo. O presidente da República está mandando muito pouco no dinheiro. Então assim, não seria interessante, por exemplo, um plebiscito para discussão, consultar a população a respeito se ele quer o regime do parlamentarismo ou presidencialismo? Porque assim, se o nosso sistema é presidencialista, ainda que a gente não concorde com quem está, mas que se restabeleça a ordem. Eu acho que essa questão primeiro, essa questão de cidades com menos habitantes não tem segundo turno. Não. Todo tem que ter segundo turno. Todas as cidades têm que ter segundo turno. Pode ter 6 mil habitantes, 6 mil eleitores, não interessa. Segundo turno. Direito igual para todos. Não é o tamanho da cidade que vai definir o seu direito à democracia, da sua escolha. Eu já acho isso economia porca. Ou então não tem para ninguém, né? Ou não tem para ninguém ou tem para todo mundo. Então já começa por aí. Quer dizer que eu sou brasileiro e na cidade que eu estou eu não tenho segundo turno. Só que se eu mudar de cidade e ela tiver mais de 200 mil habitantes, eu tenho segundo turno. Quer dizer, tá brincando? É democracia, né? Então eu tenho que ter direito à escolha da mesma forma que qualquer outra cidade. Nós somos iguais perante a lei, nós somos todos da mesma nação, da mesma pátria. O desagradável é que, assim, desagradável para ser educado, né? É que você cria dois tipos de ser humano, né? Dois tipos de cidadão. A lei, a partir e a lei não pode ser... A lei o que é? Um regramento que visa a pacificação de conflitos e não o contrário. Agora, quando eu com a edição de uma lei, eu crio dois tipos de cidadãos, eu estou fazendo o contrário. Eu estou andando na contramão, né? Eu tenho o cidadão, vamos dizer aqui da nossa região, cidadão santista, né? O camarada que mora em Santos e vota em Santos, ele tem direito, pelo número de votantes, né, de eleitores, ele tem direito a ter primeiro e segundo turno. Com isso, Praia Grande também tem. Com isso, nós temos que apontar a seguinte situação.
o prefeito eleito na cidade vizinha, em Santos, portanto, ele sempre será alguém que candidatado teve mais de... ele é aprovado em eleição pela maioria, né? Ele tem mais da metade Em ambos, ele alcança a maioria de votos, porque seja em primeiro ou seja em segundo turno, a exigência para que ele seja eleito é a maioria. 51, 50% Né? mais um. 50% mais um. Ao passo que o prefeito eleito na cidade ao lado, né, onde estamos aqui, Cubatão, se ele tiver 22%, vamos chutar um número, se ele tiver 22%, mas os outros tiverem 20, 21, 19, 13, 12, tiver um monte de candidato e cada um tiver pertinho ali, ele pode ser eleito com 20%, com 22%, com 23%, com 17%, depende de quantos outros tiverem. Aí eu faço uma né? pergunta. Então, assim, ele jamais terá representatividade popular no mesmo pé de igualdade do outro Ele não alcaide. representa Então, assim, a maioria, ele não representa a maioria. não representa a maioria. E nesse cenário, por isso que eu digo que a gente cria dois tipos de cidadãos. O cidadão que tem direito a ter como prefeito alguém que representa os interesses e dá conta da vontade popular de 50% mais um, e o outro que por a cidade não ter tantos habitantes, Pela matemática única do primeiro turno, de um ele turno não tem só. o direito de ter alguém com essa representatividade. Né? Então, eu acho isso Eu vou temerário. voltar aqui os idos de 2005, quando o Clermont Castor se reelegeu prefeito, ele se reelegeu com 36 mil votos e um. Só que os votos da oposição chamados passavam de 43 mil votos. Para se ter uma ideia do que a maioria não aprovou. E provavelmente num segundo turno ele perderia. Perderia. A maioria não aprovou. E até um Ou questionamento. não, né? Mas assim, sim. nós não temos direito, não tivemos o direito de saber, né? Mas algumas coisas teriam que acontecer para que ele conquistasse esses votos, então. Mas agora também, né? A Sim. eleição do Ademar, se somar os demais candidatos, também. superior. Então, aí eu mais volto votos, ao né? questionamento. Mais de 5 mil municípios no país, quantos tem segundo turno? Não, e digo mais, assim, essa última eleição aqui do Ademário, até vamos dizer assim, né? Até as vésperas da eleição, as pesquisas apontavam todos ali pertinho, né? Não davam a disparidade. No dia da eleição dá uma decolada. E aí são vários Variáveis, efeitos, né? né? Como a pesquisa logo da véspera já dava Influencia, aquela coisa toda. aí já dava muito à frente, pode ter influenciado e tal, mas assim, o fato é que se você juntar o que você falou, você junta todos os outros candidatos e aí Demonstra não que- tem. E os eleitores que votaram nos outros candidatos, eles têm uma sensação de não, não vou dizer de não pertencimento, mas de ausência de representatividade, porque o pertencimento te diz a respeito do você se sentir parte do local, né? Mas agora dessa comunidade, agora você se sentir representado por quem tem o direito e o dever de governar, eu acho que é tão importante quanto, né? Então, Perfeito, perfeito. Bom, lembrando que isso depende do Tribunal Eleitoral, depende de leis, mas seria o ideal que fosse ajustado, fosse feita a correção devida e que todos tivessem direito a ter segundo turno na sua cidade, independente do número de habitantes. uma dica aí pra você, Xandão. Vamos. Independente do Xandão foi bom. Xandão foi bom. Independente aí do número de habitantes. Bom, ministro Luiz Roberto Barroso do STF suspendeu a lei que criou o piso da enfermagem. A gente vem falando do piso da enfermagem, e ele foi aprovado, aquela situação toda, e o ministro suspendeu agora a aplicação do piso. Suspendeu
pela preocupação quanto ao impacto econômico no atual orçamento das prefeituras, né, do Estado, de todos que contratam serviços que têm em seus quadros a figura do enfermeiro, né, tanto na questão pública, né, embora isso também afeta diretamente a privada, né, mas na condição das instituições públicas, na prefeitura, no Estado, tudo isso tem um impacto em relação a esse aumento do piso. Não que os enfermeiros não mereçam, muito pelo contrário, né? Nos últimos anos a categoria, né, foi a ponta da lança aí na pandemia, né, e vem se demonstrando cada vez mais necessária e eficaz. Só que a preocupação agora se dá em relação ao piso salarial e o impacto dele sobre os orçamentos, sobre a folha de pagamento, sobre, né, tudo que rege o poder público, André. Assim, duas coisas, né? Primeiro que a questão do respeito ao profissional da enfermagem cada vez mais grita nos nossos ouvidos, porque a questão do piso é uma apenas. Eu acho que a questão que talvez mais afete o profissional de enfermagem hoje nos municípios, nos hospitais, né, diz respeito à terceirização, né? A terceirização, quando eu gosto de sempre repetir isso, até porque é minha área profissional, né, de atuação, né, como advogado trabalhista. Toda vez que uma prefeitura rompe um contrato, toda vez, eu vou generalizar, mas praticamente toda vez que há um rompimento de contrato desse terceiro com a municipalidade, seja pelo motivo que for, aí a municipalidade deixa de pagar uma fatura por alguma alegação de falta contratual, e o rompimento com os trabalhadores da saúde se dá sem que eles recebam verbas rescisórias, às vezes tem atraso em depósitos fundiários, atraso em salários. Então, assim, e aí é mandado embora sem receber nada. Essa terceirização, ela não deveria acontecer, porque o município, na administração do orçamento, ele tem 40% de verba carimbada, sendo esses 25 carimbado para a educação, 15 para a saúde. Verba tem. Agora, o município, eu acho que o prefeito, quando ele terceiriza, ele dá um recado para a população. Quando ele terceiriza a saúde ou qualquer outro serviço essencial, ele dá um recado para a população. Ele fala assim: vocês votaram em mim, mas eu sou incompetente. Eu não consigo fazer o gerenciamento, a gestão da saúde, que é verba carimbada. Então, dada a minha inépcia, dada a minha incapacidade técnica de gerir a saúde, eu vou terceirizar para que o outro o faça. Porque não tem sentido, toda vez que a gente coloca alguém no meio, um terceiro, um intermediador, porque se eu posso contratar você, Márcio, para me assessorar, para ser o meu assessor de imprensa, para que eu preciso contratar você através da Maria Clara? Não tem sentido, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro porque a Maria Clara vai visar o lucro, vai ganhar. Claro, se eu posso contratar você direto, eu discuto um salário contigo, tu vai ganhar 10 mil. Agora, para eu contratar você, para você ganhar os mesmos 10 mil através da Maria Clara, eu tenho que no mínimo gastar 20. Porque ela tem que ganhar, e você sendo a ponta da lança, normalmente o trabalhador é o que menos ganha. Pra mim, então, quando você está ganhando 10, ela está ganhando pelo menos 20. Então, veja a conta, ao invés de eu sair de 10, eu já pulo para 30, fora os encargos. Então, assim, não tem sentido. A terceirização é algo feito para o intermediador. Quanto à incompetência de gerir a saúde. Entendeu? Tá aqui, concordo com você, está assinando o recibo. Passou o recibo de incompetência de gerir a saúde. Em relação ao piso especificamente, que você me perguntou, que eu dei uma tergiversada aqui, mas acho que com justiça, eu acho que quando a gente coloca assim, estou lendo a matéria, ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspende a lei que criou o piso para enfermagem. Às vezes parece que o STF atua
por ofício, né? De ofício. Porque ele quer, do nada, o Barroso acordou e falou, eu vou interferir nessa questão aí. Não é assim. Um era Xandão, esse que assim, se o Lulu, Luizão, como é que seria isso aí? Não, o Betão, Betão. O Xandão Malvadão, né? Agora não, o Luiz Roberto Barroso Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Então o ministro, ele não atua o chamado atuação de ofício, né? Porque ele acordou inspirado e resolveu, não, eu vou resolver esse problema. Não. Ele é instado, né? O Estado juiz, ele é provocado a falar. Então, assim, alguém, e eu não conheço o processo, mas alguém, achando que haviam aspectos ou elementos de inconstitucionalidade, ou seja lá o que for, que justificasse a intervenção do STF, normalmente, como guardião da Constituição, cabe nos temas em que a Constituição, onde o texto constitucional é afrontado. E aí, quando você fala em suspensão, provavelmente é uma antecipação dos efeitos, né? Que se pede. Essa antecipação dos efeitos, ela pode se dar através de uma medida cautelar, uma medida liminar, É uma proteção, né? Essa antecipação, ela se dá quando você tem a urgência e o perigo da demora, né? O periculum in mora, né? O perigo da demora. Então, como você falou, o impacto no orçamento das prefeituras, no orçamento dos hospitais privados, né? O impacto da conta da urgência. Bem como o perigo da demora, porque o perigo da demora de uma decisão, essa ação que foi proposta, não sei por quem, discutindo a eventual inconstitucionalidade aí do piso, ela vai ser decidida, mas não foi agora a decisão definitiva, e ela será, não sei quando, mas ela será decidida. Agora, esse perigo, digamos que está pautado para fevereiro o julgamento, né? Porque tem as partes vão falar, vai ter contestação, vai ter memoriais, vai ter réplica, vai ter um monte de intervenções que dão conta do processo, né? Que o julgamento vai ficar, por exemplo, eu estou chutando aqui, para fevereiro, para março. Até lá, o impacto poderia ser grande. Então, assim, dada essa urgência, dado o perigo da demora, ele determina a suspensão dos efeitos dessa legislação. E é só isso. Agora, pode ser que ao final e ao cabo, né, no momento da decisão, ele não acolha esse pedido que eu não conheço esse pedido. Eu entendo, né, a preocupação e eu entendo essa questão toda. Que não haja o aumento do piso. Mas é que é difícil você chegar para uma categoria e colocar dessa forma. Diante de um país que a gente vê tantas barbáries econômicas, né, tantos malfeitos econômicos, mas tantos aí desvios, o Estado tem que falar, Sim, né? tem que falar. Mas nessa briga do Rochedo e o Mar, o Marisco, no caso aqui é o técnico de enfermagem, é que está levando a pior, né? O piso. Então, Márcio, quando é que vai mas a gente começar não pode ser irresponsável, mas quando é e a que gente vai não pode começar o ser piso? populista de dizer aquilo que as Mas pessoas querem não ouvir. É ser populista, André. A questão ouvido... eu vou fazer esse projeto, eu vou colocar o piso, mas eu pensei, na hora de colocar o piso, eu fiz todos esses cálculos. Eu dei esse prazo para que Não, às vezes pode ser que não. Então, assim, dizer, e ninguém tá falando contra. Não. Pelo contrário, tenho tudo a favor de que o profissional de enfermagem tenha o aumento do piso, não seja mais contratado por terceirizados e tudo mais. Agora, a gente não pode tirar do Estado o poder de decisão, né? Nós temos 3 poderes, o judiciário, em Estado, ele tem que falar. Se o Barroso entendeu que havia, e para mim é muito claro que há, né, o impacto da conta da urgência de que se suspenda para que impacto é para esse ano? depois não, de todos é para o ano que vem.
Ó, vai começar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não importa, há uma urgência, vai fazer agora. Então, assim, quem entrou vai dizer, urge que o senhor fale. Aí ele vai, o perigo da demora dá conta de que eu determine a suspensão para que eu julgue sem que ninguém seja afetado por essa lei. Porque a lei ela vai produzir um impacto na vida das pessoas. Então, enquanto eu não decido a respeito se a lei é boa ou é ruim, né, enquanto eu não decido, nada mais justo que eu suspenda os efeitos dessa... Porque é uma lei que determina, por exemplo, aí o piso de uma categoria. Mas poderia ser... Nós estamos falando de Constituição Federal. Poderia ser uma lei que... digamos que... diminuísse a pena para o crime de homicídio que de 6 a 20 reduzisse para de 1 a 5. Então a sociedade toda é afetada por essa norma. Então, enquanto ele não decide, importa dizer, vale que ele tome a medida de suspensão dos efeitos para que alguém não seja beneficiado por essa lei, porque uma vez beneficiado, a lei nova não vai poder retroagir para prejudicar. Então, assim, faz o seguinte, vamos suspender os efeitos enquanto eu não julgo. A partir do momento que eu tiver tranquilo para julgar, que quem pediu esclareça efetivamente os motivos pelos quais tal... Quem tiver que defender, defenda. Quem tiver que atacar, que ataque. E aí, eu tendo segurança dos elementos necessários para dizer o direito, para entregar a pressão jurisdicional, né, eu faça da melhor forma e que não tenha impacto na vida das pessoas. Se a lei entrasse em vigor, nós estamos durante o exercício do orçamento, né? Então, o pessoal já está no terceiro quadrimestre do orçamento, nas prefeituras, no Estado, na federação. Se a partir de janeiro, as peças orçamentárias vão ser votadas até em dezembro, quer dizer, vai ter que colocar lá o impacto nas peças orçamentárias. O prejuízo é muito grande, cara. Então, não estou entendendo se o vigor, até vou levantar, se realmente a questão é de entrada em vigor agora, porque se entrar a partir de janeiro, já entra nas novas peças orçamentárias que já vão estar com impacto. Então, por isso que eu estou te falando, que se você não faz se ele não dá essa suspensão, o que acontece? A próxima peça entra com um cenário. E aí depois, no julgamento, ele acolhe o pedido de inconstitucionalidade da lei. Se acontecer de agora, e durante este momento em que as peças orçamentárias vão ser analisadas, tanto dos municípios como do Estado, a federação foi semana passada colocou assim. Mas o contrário é muito pior. Se ele suspendeu agora, e isso não entra com esse efeito dentro dessas peças, se começa a vigorar em janeiro, as peças não contemplam. Tudo bem, mas veja, há um prejuízo. Mas o prejuízo é muito maior do que assim, se eu faço e depois falo, puta, não valia. Então não pode ser... acho que era 4 mil e pouco, né? Tem que ser 3,5. Não pode ser 4,5. Mas já está tudo lá previsto. Mas não o prejuízo pode é muito maior. Mas aí é que a gente fica revoltado. Aí não pode ser futurologia. por uma condição de composição financeira do poder público. Não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que entender que... Aí não cabe no bolso da prefeitura. Aí é outra coisa. Então aí é outra coisa. Você está julgando aqui, Márcio, é que assim, você tem que falar como é que funciona a coisa. Como é que você vai colocar? O STF é instado a dizer. Há um aspecto... ninguém está dizendo de valor. Eu já estou fora do STF. Já estou colocando aquela questão de mas você está fazendo uma antecipação de um exercício de futurologia que não cabe. Porque aceito. Porque o que acontece? Se o aspecto de inconstitucionalidade prevalece, não estou falando de dinheiro. Lá eles estão analisando a inconstitucionalidade que eventualmente tenha sido apontada. O impacto da conta da antecipação dos efeitos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O impacto, ele tem a ver com a suspensão. Ele não tem a ver com os motivos que levaram a petição. Não, de acordo com a declaração do ministro, ele quer saber o impacto sobre Mas os isso dá orçamentos. conta da Perfeito. suspensão, dos motivos que levaram ele a suspender. E não que vão dizer respeito à decisão final. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, mas o que eu tô A dizendo decisão pra você, final é o aspecto de constitucionalidade. se a decisão final passar de janeiro e a decisão final for favorável à manutenção do piso salarial, as peças orçamentárias que são votadas esse ano Não, mas vão você não está contemplar. considerando o contrário. Isso que é o mais importante. De ele não ser... De não, Claro, se ele acolhe essa petição que está apontando alguma eventual inconstitucionalidade, você vai ter todo o trabalho jogado fora. Entendeu? Essas peças todinhas aí vão estar com um orçamento que não existe. Aí você tem que refazer. Como é que você vai refazer? Então, assim, o prejuízo maior é o contrário, e não esse. Parece que eu estou fazendo a defesa do erário. Não é o caso. É que, assim, há uma decisão que ele tem que analisar, o STF tem que analisar, o aspecto de inconstitucionalidade. Então, assim, ele tem que dar uma decisão final sobre o tema. Agora, se ele não suspende agora, você vai impactar tudo, aí depois você fala, não, então volta agora porque... Não tem sentido, você tem que suspender, sim. Você suspende e aí julga. Se ele conseguir julgar em um mês, maravilha. Agora, se o processo não permitir que o faça o julgamento em um mês, aí vai ficar suspenso e vai ter que entrar para o próximo dias ou orçamento. 90 dias para apresentar os impactos, para se apresentar a questão dos Aí vai impactos ficar para o financeiros. próximo e paciência. Não é? Bom. Quem entrou, a lei talvez tenha sido aprovada num período impróprio, né? Impróprio por quê? Porque se houvesse algum questionamento, não ia dar para ter a aplicabilidade imediata, né? Então, é difícil, viu? É difícil, muito difícil. Bom, vamos à matéria desta manhã de segunda-feira, já avisando aí, olha só. Projeto obriga escolas a alterar sinais sonoros para evitar incômodos aos alunos autistas. O projeto de lei de 2093-22 obriga os estabelecimentos de ensino a substituir os sinais sonoros por sinais musicais adequados aos alunos portadores de transtorno de aspecto autista, o TEA. O objetivo da proposta é poupar esses alunos de incômodos sensoriais ou risco de pânico. O texto impõe multa de R$ 200 a R$ 500 a ser graduada de acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a conduta e o resultado produzido. O projeto estabelece prazo de 120 dias após a data da publicação da lei para que as escolas se adequem às determinações propostas. De acordo com a proposta, a fiscalização do cumprimento da lei e a aplicação da sanção ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração pública. Segundo o autor do texto, o deputado José Neto, estudos estimam que entre 56% e 80% das pessoas no aspecto autista apresentam a hipersensibilidade, ou seja, elas sentem demais os estímulos do ambiente com o som. É de extrema importância que haja essa mudança, simples, porém de grande eficácia, com o intuito de não gerar mais nenhum incômodo a esse grupo de crianças que necessitam frequentar os estabelecimentos de ensino de forma mais agradável e saudável possível, afirmou o parlamentar. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões de Educação, de Defesa das Pessoas com Deficiência e de Constituição e de Justiça e Cidadania. A fonte, a agência Câmara de Notícias. É necessário uma lei para que as pessoas usem o bom senso. O bom senso. Agora, ficou uma questão aí, a gente sabe que o maior número de escolas são as públicas, né? Então as escolas públicas é que vão ter que se adequar mais rapidamente aí, porque as escolas particulares a adequação é real time, né? Falou, daqui a pouco só o fato de já estar tramitando, as pessoas já começam a se preparar para fazer essa alteração. No público que a gente sabe da deficiência, da demora para fazer essa adequação. É uma lei, na minha opinião, que está vindo já para que se haja o bom senso, que em muitos lugares isso já acontece, né? Mas que se haja o bom senso. E aí eu faço também um puxadinho nessa aí eu vejo a questão dos fogos, né, de artifícios, que também incomodam, né, também fazem sofrer as crianças que têm o autismo. Então, há de se pensar também nessa condição, né, André?
Bom, começando de trás para diante, né? A questão dos fogos é bem... Não só para essa população, né? Que tem muito problema, né? O autista tem muito problema com barulho, né? Tudo que saia do seu cotidiano, da sua rotina, né? Diária, ele entra em choque, né? Com aquela novidade. E aí nós temos outras... então a questão dos fogos ela vai atingir as crianças, os idosos, os pets. Né? Então, assim, em Santos está proibido, não sei como é que está em Cubatão a legislação. Acho que é proibido também. Aquela queima de fogos que, além de tudo, ainda promove incidentes importantes, muitas vezes, né? E as escolas, eu acho muito bom. A legislação, ela tem uma sensibilidade, né? Sobretudo do legislador que propôs, ela dá conta dessa sensibilidade. Sensibilidade essa que o poder público parece não ter na administração dessas questões, porque eu até sugiro que você convoque não, né? Mas convide o secretário de Educação, que eu não sei quem é hoje, secretário. Mas quem estiver à frente da pasta, para saber, porque assim, você implantar uma situação diferente para o sinal, né, o antigo sinal de escola, é importantíssimo, mas eles têm necessidades diárias que não são contempladas. Então, a questão do professor auxiliar. Então, cada criança que apresenta o transtorno do espectro autista, ela tem necessidade, e por lei ela tem o direito, de ter esse auxiliar que o acompanhe. Recentemente até tivemos uma discussão em cenário nacional, porque acho que era o ministro, né, que queria fazer distinção, né, e aí colocar escolas especiais, tá? Não tem sentido para o que hoje a gente entende sobre a administração de educação para essas crianças. Elas têm que estar junto com as outras, mas elas precisam de uma estrutura, elas precisam de uma atenção especial. Eu vou fazer só um contraponto com você, porque eu vivi uma época em que existiam escolas especiais. Isso não é aplicável, tem que se estar com todo mundo. Ótimo, tirou-se as salas especiais. Deu-se estrutura necessária? Não. Então, mas aí o problema... É a dificuldade de entendimento que, assim, você tinha algo, você disse aqui não serve, porque isto é o correto. Perfeito, tá ótimo. E o que você fez para fazer o que é o correto? Então, mas a gente não pode confundir de fazer a crítica a quem fez a previsão da melhor condição. Não, a gente tem que criticar quem não faz o dever de casa. Então, assim, quem deve sofrer a crítica não é o legislador que fez a lei, que elaborou uma lei que daria condições dignas para quem precisa. Não, a gente tem que criticar o gestor público que não faz nada, que não move uma palha para dar a estrutura obrigada por lei. Né? Então, assim, a gente sai do sinal sonoro, estamos entrando em outra parte, mas também faz parte. Porque é a questão da atenção do poder público para dar conta daquilo que é obrigação dele. E deveria, ainda que não fosse obrigação, seria o papel do gestor identificar que há uma necessidade e propiciar a estrutura. Agora, você tem uma legislação a ser respeitada, e aí você questiona aí a secretária de Educação para saber se houve concurso público para essa função, se existem profissionais
em número necessário ou minimamente razoável, fazendo propiciando essa estrutura para quem precisa, e aí nós vamos saber o resultado. Aí depois você vai e protocola mesmo a solicitação de informações nas escolas particulares, e aí você vai ver que há o atendimento, né? Então, assim, quem paga tem direito, né? Quem paga duplamente, porque no momento que você pagou o seu imposto, você já... A escola pública então, também assim, tem que a escola atender. pública deveria ter, e mais do que a particular, porque ela deveria dar o exemplo. Eu vou mais longe, André. Quando uma criança entra no sistema educacional público, ela vai permanecer nesse sistema durante 9 anos. Não estou colocando nem a creche, nem o pré. 9 anos nesse sistema. Então, todo ano eu sei que eu tenho uma renovação da necessidade de ter um cuidador, de ter a aplicabilidade do que determina a lei ali. Eu não tenho que ter sofrimento todo ano, porque eu já sei que aquela criança está na escola. Eu tenho a matrícula dela. Eu tenho que preparar essa estrutura para quando essa criança chegar, está pronto. Eu não tenho que construir o telhado quando começar a chover. Então, a lei que fala sobre essa questão da sirene na escola, perfeito. E eu garanto que no poder, na iniciativa privada, isso já está sendo até observado já, só pelo fato da lei estar tramitando. É o que eu estava dizendo, a respeito de o legislador, o administrador público, ele deve ter o bom senso e a sensibilidade de atuar mesmo de que quando ele não é obrigado por lei. Agora, porque é impressionante, se você está no sistema, você é o gestor do sistema, você identifica que você tem alunos da rede pública que flagrantemente sofrem com a sirene, né? Então, a lei é uma resposta ao sofrimento diário. Então, assim, você está vendo e você não fez nada. Aí vem um legislador e fala assim, pô, isso é uma questão... Vamos colocar regra para valer aqui. Vamos colocar regra. Pô. Aí tu coloca a regra e ainda assim, o que eu tô me manifestando é porque assim, eu tô fazendo aqui o meu exercício de futurologia, Papai André de Diná. Né? Você pode usar Diná porque de algum e tal. E tô tentando identificar se haverá cumprimento. E aqui, quando eu fiz uma brincadeira aqui, não vai desrespeito nenhum à religião, nenhuma, respeito todas. Então, um exercício de futurologia, lembrei do Robério de Ogum, que era o oráculo do Vanderlei Luxemburgo, principalmente previamente às decisões importantes. futebolísticas. Então, o administrador público ele deve estar sensível às questões, ainda que não obrigado. A partir do momento que ele está obrigado, tem que pôr em prática. E rápido. Márcio, vai entrar em vigor. E do mesmo jeito que há necessidade do auxiliar, que não está... E eu não quero antecipar, eu não conheço a realidade. Mas assim, por isso que eu te sugiro... consulta a Secretaria de Educação para saber se existem claro que existem auxiliares, mas se são concursados, como é que a prefeitura faz, se ela faz da forma que exige a lei, ou se um monitor que está servindo para 4, 5 crianças, como é que está funcionando isso na rede pública? Tem dificuldade muito grande. Né? Então vamos ver. Assim, lembrando que essa troca do sinal afeta positivamente a todos, né? Afeta positivamente a todos. A todos. Porque a criança também não passa de responder a essa sirene abjeta. Tantos os outros que todos os alunos com aquela sirene é uma coisa muito mais agradável, sonoramente audível. Isso aí. Vamos à Ordem dos Desfiles do Carnaval 2023 em Santos será sorteada nesta segunda-feira. A Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba para o Carnaval 2023 será definida por sorteio nesta segunda-feira. No próximo ano, 16 agremiações vão se apresentar na Passarela Drauzio da Cruz, no Castelo.
nos dias 10 e 11 de fevereiro. O evento, que define a ordem do desfile, será realizado no nosso bar History, da Rua Gonçalves Dias, 16, no Centro Histórico, a partir das 19 horas, e contará com apresentações dos sambistas Beto, do Reco e Marcelo Saúva. O valor da entrada é de R$ 30, com direito a petiscos e porções. A bebida será cobrada à parte. Em 2023, desfilarão no grupo especial a Unidos do Morro, União Imperial, X9, Mãos Entrelaçadas, Amazonense, Real Mocidade Santista, Mocidade Independente, Sangue Jovem e Brasil. Já o grupo de acesso terá Vila Matias, Unidos, Zona Noroeste, Imperatriz, Alvinegra, Padre Paulo, Bandeirantes do Saboó, Império da Vila e Dragões do Castelo. Em 10 de fevereiro de 2023, a noite será aberta com 4 escolas do grupo de acesso. Em seguida, se apresentarão 4 escolas do grupo especial. Na noite seguinte, desfilarão primeiramente 3 agremiações de acesso e, na sequência, 5 do especial. Esta ordem será definida durante o evento da segunda-feira. O sorteio é uma realização da Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos, a LICES. Carnaval em Santos voltando, está aí 11 e 12 de fevereiro, não, 10 e 11 de fevereiro, e as ordens vão ser, a ordem do desfile vai ser definido aí hoje às 19 horas, nesta segunda-feira. A vida voltando à normalidade, né? Foi um segmento muito atingido com a pandemia, totalmente, né? Porque as aglomerações que se tentou evitar atingiram, assim, eu estava falando de impacto, né? O impacto é muito grande nesse segmento aí, né? Do samba, tão caro para o santista, né? Eu lembro quando os desfiles eram na praia, né? Que todo mundo ia. Depois passou a ser o incômodo, né? Vamos ver essa alteração, por né? parte dos moradores dos bairros ali. Né? Primeiro no Gonzaga, depois mudou para o Zé Menino. E hoje foi criado um sambódromo, então... Mas sempre essa coisa... Há sempre uma divergência colocada, né, na realização do carnaval, da população, então, dos bairros contra o sambista. Acho que todo mundo gostava de que fosse o desfile, que acontecesse como acontecia, né? Mas o impacto era muito grande realmente, e eu acho que a decisão de inaugurar o sambódromo aí, Drauzio da Cruz, foi acertada, mas havia também muito preconceito e muita discriminação Eu vejo a que questão da motivava logística. Essa mudança, né? Eu acho que uma análise... esse postulado, né, uma análise das pessoas bem específica, atendeu-se a todos. Então, no final das contas, atende a todos e oferece... até por uma questão de logística das oferecendo escolas. Estrutura e logística e tal. Mas, assim, foi uma decisão acertada, provocada, não só por incômodo de logística, que era o que se defendia, mas também tinha um quesinho aí de preconceito, de discriminação. Só que para quem não é do se nós invertemos, se não nós gosta. olharmos para o outro lado, o destaque que era feito na orla da praia agora é feito dentro da cidade. E tornou os bairros que não eram afastados da orla em bairros que têm a sua notoriedade agora no período do carnaval. Porque carnaval, muitas outras coisas acontecem, né? Na hora, praia. né? Você tem a Avenida da Praia, ela é fechada para caminhada, ela é fechada para eventos de pedestrianismo, corrida, triatlon, tem um monte ciclismo, de outras, tudo. né? Os 10 quilômetros da tribuna, quer dizer,
você tem um monte de outras Atividades que acontecem. Agora, realmente, hoje, com a geografia, né, com a nova geografia, né, dessa Santos pós-moderna aí, com esse monte de edifícios gigantescos, né? Seria bem difícil, né? A passagem dos carros alegóricos e tal. Acho que no frigir dos ovos acabou ficando bom para todo mundo. E eu espero sinceramente que o carnaval Santista consiga retomar, porque era o segundo carnaval do Brasil, né? Sim. Você tinha o Rio de Janeiro, você tinha Santos, né? A X9 paulistana, ela descende da X9 santista, né? Então, eu acho que o carnaval em Santos, pensar a logística, né? É sempre bom, né? É muito importante. Pensar a logística. De repente, as escolas todas no local onde já tem um evento, você deixa as coisas mais ágeis, mais rápidas, mais fáceis, né? O público vai se locomover, os carros alegóricos ficam com um trânsito menor e melhor, né? Acho que é a ideia, colocar a logística no carnaval, que onde for o carnaval sempre vai ter público. Porque o trânsito, o mais importante é isso, me parece, né? Essa questão da locomoção, logística dos carros alegóricos precisa ter realmente facilitado, porque você imagina, isso ainda acontece no Rio de Janeiro, que é a estrutura. Pai da matéria, né? Pai da matéria. Você tem um trabalho danado para fabricação mesmo, né? Produção de aquilo, construção. Produção todinha de um carro alegórico para depois bater numa... Pegar num fio, pegar isso. Então, essa logística trabalho aí, volta a falar, o povo que gosta do carnaval, vai onde o carnaval estiver. É isso aí. Vai onde o carnaval estiver. Vamos à próxima matéria desta segunda-feira. Plano diretor de Cubatão, munícipes podem enviar sugestões para revisão. A Prefeitura Municipal de Cubatão, por meio da Secretaria de Planejamento, CEPLAN, informa que munícipes e entidades podem participar da revisão do plano diretor da cidade, enviando sugestões até o dia 6 de setembro. A participação será registrada por e-mail. O interessado deverá enviar suas propostas para revisão, planodiretor@cubatão.sp.gov.br. O canal de comunicação visa a ampliação da participação popular na segunda audiência pública de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Municipal de Legislação Urbanística Complementar de Cubatão. Vale frisar que a data dessa reunião ainda está sendo estudada pela comissão, levando em conta a quantidade de sugestões enviadas pelos munícipes. A CEPLAN explica ainda que estão sendo realizadas oficinas temáticas com o objetivo de promover fluxo de experiências, informações e dados e anseios de representantes dos setores e das instituições da sociedade civil. Nesta ocasião, foram convidados representantes de instituições em razão da similaridade das atividades à área de atuação. O plano diretor é um instrumento estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Trata-se de uma lei municipal elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pela Câmara dos Vereadores. A partir de um diagnóstico de parâmetros administrativos, sociais, econômicos e urbanos da cidade, determina um conjunto de propostas que podem ajudar no desenvolvimento do município. O Plano Diretor de Cubatão é de 1998. O plano é um instrumento que impõe certas exigências para empresas e cidadãos, como a permissão de uso para terceiros ou imóveis, auxilia os entes privados a tomarem determinadas ações, estabelecendo incentivos tributários para a instalação de empreendimentos em certas áreas. Também a legislação demanda que a Prefeitura realize investimentos em intervenções urbanas, como a aplicação de infraestrutura e de oferta de equipamentos públicos em determinados locais. Bom, tecnicamente está aí. Eu procurei ver a possibilidade de encaminhar sugestões, mas assim, eu me dei conta que eu não tenho acesso ao levantamento que foi feito, a apresentação do que está a cidade, né? Porque acho que para você mandar uma sugestão, você precisa ter uma noção, né? Como é que está isso aqui? Qual é o levantamento, né? Qual é o que se tem de informação da realidade da cidade hoje, né? E quais são os gargalos, para que você possa até sugerir. Posso estar comentando um engano aqui, de repente está de fácil acesso e eu não consegui encontrar, né? Estou humano, mas eu não consegui encontrar. Então, como é que eu vou sugerir, né? Acho que a sugestão é legal, mas não consegui encontrar. Então fica aí a possibilidade, de repente, uma extensão a mais para essa questão aí das sugestões e uma divulgação ainda maior dentro das comunidades para que se possa. E as entidades que estão sendo convidadas a participar, que também dê publicidade a isso, né? Que estão indo participar,
Porque senão fica muito aleatório, né? A gente não sabe quem está participando. É a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, é a Ordem dos Advogados que está participando, é o Conselho Municipal de Medicina, quem é que está participando? Né? Quem são os sindicatos? E quem me representa que está participando? Né? Quando vai para o Legislativo é outra coisa, mas agora é discussão, né? Então, como é que está essa situação? O pessoal que é de transporte, que é de empresas, quem está participando disso? Então, fica aí o apontamento, aí, a sugestão para que, se de repente, possa estender esse prazo, já que estamos discutindo uma coisa tão séria, né? Que dê plenitude para que a comunidade possa participar mais sobre isso. Afinal de contas, eu procurei lá as informações de como poder sugerir, de um quadro da cidade, e não encontrei, André. Mas assim, aí. Fazer advogado do diabo aí. Mas o poder público, quando ele pede sugestão ao munícipe, ao munícipe para sugerir, ele não precisa ter acesso a. Ele vai sugerir. Aí o poder público vai, na hora de formatar a proposta, ele vai ver se a sugestão cabe. Né? Então, mas assim, eu estou sugerindo a cegas. Porque se você tiver como condição sine qua non para a apresentação de uma sugestão o conhecimento de todas as variáveis, você reduz muito a participação popular para as pessoas que têm um determinado conhecimento. E eu acho que não é isso, não. Então, eu acho que você sugere. E aí o poder público, na formatação, ele tem que analisar se cabe ou não. Né? Eu vou sugerir, portanto, que Cubatão passe a ter esses arranha-céus aí que tem em Santos. Né? Eu moro num deles. De 30 andares. Tá. Você pode sugerir. Qual o problema de você sugerir? Né? Você como construtor, como alguém ligado ao ramo da construção civil, você sugere, ó, aumentar para 20 andares aí, porque eu acho que o Cubatão pode. Então, vou dar um destaque acho que pode até 5 hoje, né? Não sei. Acho que pode mais. Mas assim, aí você sugere essa alteração. Vai ter que ter uma análise de impacto ambiental, tudo, né, para formatar a proposta, né? E eu acho, assim, também, pelo que o tempo embrionário que está essa questão, é que as pessoas que queiram participar, elas se voluntariem. Bom, fica uma questão que você colocou. Aí não dá conta, e eu não soube de nada, que tenham sido chamados esses entes, né, da sociedade civil organizada. Diz que sim. Há uma comissão. Estão chamando para conversar. Nós tivemos na primeira mas audiência, não para análise, né? Para sugerir também, me parece. Na primeira audiência, isso. Houve um número muito grande de participantes, principalmente de empresas do município, e de caminhoneiros, porque existia uma mudança referente à questão de poder entrar ou não. Quer dizer, esse pessoal correu para participar, para ter uma ideia do que estava acontecendo. Por isso que eu falo para você, é necessário que se informe quais são as propostas, para que eu, dentro daquilo ali, eu possa propor algo. Falar, então vocês estão querendo mudar esse zoneamento aqui, mas a minha ideia seria essa, está aqui a minha ideia referente a isso, para eu ter ciência daquilo que está acontecendo. Porque de repente eu acordo de manhã, não pode isso mais, não pode aquilo mais, não pode aquilo outro, mudou. E a sua vida muda com isso. Pode mudar para melhor ou não. Ou não. Olha, na verdade, o ônibus passando nessas vias não dá certo. Vamos mudar os ônibus. É o plano diretor. É o que vai dizer para onde a cidade vai, como é que ela vai crescer, o que vai ser possível, o que vai ser possível. Acabou oficinas no município. Então o município, a oficina é fora. É que são diferentes os tempos, né? O tempo da sugestão é diferente do tempo de debate, né? Quando está no tempo da sugestão, você vai sugerir. Aí, havendo análise, você pauta para a discussão. Aí é um outro tempo, é um outro momento. Mas eu sou favorável a acender a luz. A proposta do município também, Márcio, eu não quero nada no escuro, mas assim, há um tempo de proposta, as pessoas vão fazer propostas. E aí, viabilizou? Aí você discute.
Não vejo problema nisso. Eu vejo uma situação de... Bom, eu vejo uma situação de não informação e de Mas se não tem a discussão, como é que tu vai informar? Se a discussão não existe? Já existe uma proposta de plano de diretor, já existe algo preparado, já foi levantado os gargalos, já foi levantado o que a cidade precisa. Você não Mas foi levantado pelo poder público. Pelo poder público, que Então, se apresente, olha, a situação da cidade é essa, a gente está discutindo isso. Mas vai apresentar onde? Eu concordo, mas vai apresentar onde? Apresente-se no site, disponível na internet. Tudo bem, eu acho que assim, não disponibilizar só para isso, o para material, tudo, né? para tudo. O Porque material para que eu possa essa conhecer. divulgação, ela teria que vir no portal de transparência. Agora, se o portal de transparência não funciona para nada, não vai funcionar para isso também. Entendeu? O problema é esse. Agora, é o que eu te falei. O poder público, quando ele apresenta um embrião, ele tem a análise dele. Aí ele vem para você e fala assim, ó, eu quero sugestões para isso e para outras questões. Aí você, o munícipe sugere. Aí ele modela ou não essa proposta e joga para discussão, né? Eu acho que é isso. Agora, se for fora disso e a ideia realmente é esconder o que se pretende do povo, aí é uma outra questão. Tá, porque eu acho assim, se eu for discutir com um mecânico chegar para mim e falar da condição do carro, não entendo. Agora, vem cá, vamos explicar aqui um pouquinho como funciona para você entender o que está acontecendo. Beleza. Então vamos explicar o que está acontecendo para que as pessoas possam produzir e seja o melhor plano, né? O melhor plano diretor que possa ser aplicado na cidade, que isso que é o sonho de todo mundo, né? Um plano diretor que contemple, que faça com que a cidade cresça, com que essa engrenagem gire cada vez mais ampla, que atenda cada vez mais as pessoas, que seja uma rediscussão quanto à questão das escolas, posicionamento de escolas, de bairro, que seja um planejamento de uma cidade daqui a 50 anos, né? Que seja uma coisa futurista e que a gente comece a andar. Porque a Agenda 21 já ficou, né? Então, vamos... Encerramos por hoje? Encerramos, chegamos no finalzinho, 11 horas e 14 minutos. Hoje nós começamos um embrionário, que é a transmissão pelo YouTube também, né? Nós fizemos essa transmissão no YouTube para fazer uma análise e tudo mais do desenvolvimento, como é que a plataforma, como é que nós estamos nos habilitando a plataforma, de como ela corresponde com a gente. Sem dúvida, o serviço do YouTube é indiscutível, é mais uma análise técnica nossa quanto a essa transmissão, mantendo sempre a qualidade, né, do estúdio, qualidade de transmissão, áudio e vídeo. Agradecendo a Maria Clara aí, que já está dominando a matéria e estamos seguindo aí, se Deus quiser, com mais probabilidades e informações para vocês em várias plataformas. André? É isso aí, obrigado aí por todos que nos assistiram, nos ouviram nesta manhã de segunda-feira, quase véspera de feriado, né, de independência. Uma boa semana a todos. Agradecer aí a Maria Clara e o Márcio Chaves pelo convite de participação também nessa nova plataforma, né, para ver mais um degrau na escada de que o espaço mais democrático seja cada vez mais democrático ainda mais, né? Mandar um beijo para as minhas princesas e uma saudação de boa semana a todos. Muito obrigado. E assim chegamos ao mais final do Virtual News. Agradecendo ao André Louro, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho já vai estar disponível no YouTube, né? Daqui a pouco, depois do encerramento, já fica automaticamente salvo, é isso? Perfeito? Vamos aguardar, né? Mas vai também para ficar à disposição no YouTube e nas redes sociais. Fique com Deus, excelente segunda-feira e até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.